Fala galera, beleza? Eu sou Thiago Martins, enfermeiro especialista em urgência e emergência. Atuo no SAMU na região de Sorocaba. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência. E esse vídeo é um dos diversos vídeos que postarei comentando os protocolos de suporte avançado de vida do SAMU. Tá? Esse protocolo é a nível nacional, todos os SAMUs devem utilizar esse protocolo. Ele foi elaborado aí pelo Ministério da Saúde, com a ajuda de diversos profissionais em diversas áreas. Então, um protocolo excelente que é atualizado ano a ano. Esse é de 2016. Para dar início então a essas dicas relacionadas ao protocolo de suporte avançado de vida do SAMU, essa aula de hoje especificamente é sobre terapia medicamentosa em crise convulsiva em adultos. Beleza? Bom, começando a falar sobre terapia medicamentosa em crise convulsiva em adultos ou até em crianças, temos que ter em mente a seguinte questão: a terapia medicamentosa só deve ser iniciada após 5 minutos de crise convulsiva. A partir de então, nós lançaremos mão da terapia medicamentosa. E é esse o assunto, nosso tema principal dessa videoaula. Bom, paciente então em crise convulsiva, mais de 5 minutos, o primeiro medicamento de escolha é o diazepam, 10 mg endovenosa. Então, o primeiro medicamento de escolha é o diazepam, certo? A via endovenosa então é a principal via de administração. Algumas considerações a ser feitas sobre o diazepam. Primeiro, não se deve administrar intramuscular e não se deve diluir o diazepam com risco de precipitação, certo? O tempo de ação é de 1 a 3 minutos. Então, após administrar a dose preconizada, que é 10 mg endovenosa, deve-se aguardar pelo menos o tempo de 1 a 3 minutos para verificar se o medicamento teve ação ou não. Usualmente utilizamos a ampola de 2 ml 10 mg. Essa é a ampola que usualmente utilizamos. Se 5 minutos após administrado a dose, a crise, o paciente não cessou a crise, ou o paciente cessou a crise, mas não recobrou a consciência e voltou novamente a ter crise, podemos então utilizar mais uma ampola de diazepam. Então a segunda dose, mais uma ampola de diazepam 10 mg endovenosa, da mesma característica da primeira dose, correto? Passando então mais 5 minutos dessa segunda dose de diazepam, dessa segunda ampola de diazepam, a crise não cessou, ou o paciente ficou inconsciente, não recobrou a consciência e teve uma outra crise, pode-se utilizar então mais uma terceira ampola de diazepam. Então a gente pode verificar que devemos utilizar então 3 ampolas de diazepam, com a dose máxima de 30 mg, né? 10 mg cada ampola, de 5 em 5 minutos, corretamente? Então, antes de partir para um próximo medicamento, deve-se utilizar a dosagem máxima de diazepam, que é de 30 mg. Passou 5 minutos, a crise não cessou, o paciente voltou a ter crise convulsiva. Aí sim, vamos partir para o próximo medicamento, segundo medicamento de escolha, que seria a finitoína. Então, o segundo medicamento de escolha é a finitoína, né? Utilizamos então da dose de 15 a 20 mg por quilo, correto? Tá? Para ficar fácil para o pessoal aí que prepara o medicamento, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, usualmente utilizamos a ampola, por exemplo, aqui ó, de 5 ml, 250 mg. Então, para atingir essa dosagem de 15 a 20 mg, dessa ampola a cada 0,3 a 0,4 ml por quilo,
No caso aqui, 0,3 equivale a 15 mg por quilo e 0,4 ml equivale a 20 mg por quilo. Correto? Uma questão muito importante que temos que ter em mente é a prevenção de síndrome de luva púrpura, que é o problema que ocorre com a administração de fenitoína. O medicamento ele pode extravasar, romper o vaso e fazer necrose, lesão no tecido adjacente à área de punção venosa. Então temos que ter alguma ação para prevenir essa síndrome decorrente da administração errônea, errada da fenitoína. Quais são esses itens de prevenção? Primeiro, tem que ser um acesso calibroso, de preferência o 18, 16, 14, mas no mínimo um 18 se for possível para terapia com fenitoína. A infusão não pode ser muito rápida, deve ser a infusão de 25 mg por minuto. Desculpa, esse quilo não é quilo, é por minuto. Tem que ser 25 mg por minuto de infusão. Diluir então em 250 ou 500 ml de soro fisiológico. Então vamos lá, por exemplo, um exemplo clássico aqui. O paciente tem 70 quilos, vamos fazer na dosagem de 15 mg por quilo. 15 mg são 0,3 ml por quilo, da ampola de 5 ml a 250 mg. Então ficaria um total de 21 ml ou 1050 mg. Então 21 ml a gente vai diluir em 250 de soro fisiológico, correto? Então retira-se 29 ml 29 ml do 250 e acrescenta 21 ml da solução, vai totalizar 250 ml com 1050 mg, que é a dosagem correta. Lembrando que a infusão não pode ser mais que 25 mg por minuto, então seria no máximo 120 gotas. Entendeu? Bom, feita a fenitoína no paciente, passou 5 minutos após o término da administração da fenitoína do 250 ml, a crise ainda não cessou, ou o paciente não recobrou a consciência e voltou novamente a ter crises, são crises reentrantes. Então nós podemos então administrar uma segunda dose de fenitoína, certo? Após a dose de ataque, a gente faz uma dose extra de fenitoína, 10 mg por quilo, sempre levando em consideração a prevenção da síndrome de luva púrpura. Passou então algumas coisas aqui interessantes devem ser observadas. Se a convulsão for decorrente de uma crise secundária à lesão neurológica aguda, por exemplo no TCE, deve ser administrado fenitoína como primeira droga de escolha em vez do diazepam, tá? Nessa sequência, correto? Bom, e outra questão a atentar é quem já faz uso da droga, então quem já faz uso de fenitoína e provavelmente a crise convulsiva foi decorrente de uma abstinência de fenitoína, não se faz a dose de ataque de 15 a 20 mg. Faz diretamente a dose de manutenção. Após fazer o diazepam, você faz a dose de manutenção de 5 a 10 mg por quilo. Correto? Bom, passou um tempo então da dose adicional de 10 mg por quilo, acabou a infusão e passou 5 minutos e o paciente ainda está em crise convulsiva, né? Ou ele não recobrou a consciência e teve outra crise reentrante. Então a gente vai partir para o próximo medicamento, que o terceiro medicamento de escolha é o fenobarbital. Qual é a dosagem? 10 mg por quilo. Tá? Para facilitar a diluição, utilizamos usualmente a ampola de 2 ml 200 mg, então equivalem a 10 mg por quilo a 0,1 ml da ampola, correto? Se depois de que acabar, lembrando que o fenobarbital a gente dilui em soro fisiológico, 1 mg para 1 ml de soro, pode fazer a diluído em 200, 250 ml de soro fisiológico. Uma questão importante, eu acabei até esquecendo de dizer,
tanto da fenitoína como do fenobarbital, principalmente da fenitoína, deve ser diluída em soro fisiológico, não diluir em soro glicosado com risco de precipitação, deve ser em soro fisiológico, certo? Depois de fazer essa dosagem de fenobarbital diluída em soro fisiológico e a crise não cessou ainda, a gente pode fazer uma dose adicional, uma segunda dose de fenitoína, 10 mg por quilo também, certo? A questão é atentar aqui, se o paciente tiver abstinência fenobarbital, ele já faz uso de fenobarbital e a convulsão provavelmente é por abstinência de fenobarbital, então ele deve ser a segunda escolha, então deve ser administrado primeiro que a fenitoína, deve-se começar com ele, após o diazepam, deve-se começar com fenobarbital então. Se depois de administrar a dose adicional de fenobarbital a crise ainda não cessou, aí devemos pensar em sedativo, e já pensar em aporte ventilatório para o paciente, e por exemplo o midazolam, 0,2, 0,3 mg por quilo. Beleza, pessoal? Então esse foi a dica aí de terapia medicamentosa em crise convulsiva para adulto em suporte avançado de vida. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para receber toda semana comentários sobre os protocolos de suporte avançado de vida. E até a próxima.